Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todos em casa, em segurança, com bastante saúde. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática. Mas antes de entrar no assunto da aula de hoje, a gente vai dar uma recapitulada na nossa última aula. A nossa última aula foi sobre inteligência artificial. E a gente aprendeu que inteligência artificial tem a ver com o ramo da informática que estuda como fazer os computadores parecerem que estão pensando, ou seja, para eles terem respostas tão rápidas e para tantas opções diferentes que eles parecem que estão pensando. Mas a gente também viu que isso não é verdade, que os computadores eles não pensam, que tudo que o computador responde, tudo que o computador faz é programado por um ser humano. E esse ser humano em questão, ele ensina, ele programa o computador para responder de forma muito rápida. Então eu te dei o exemplo de um jogo de dama. Por exemplo, quando a gente bota para jogar no computador um jogo de dama e a gente joga contra o computador, a gente tem a impressão que a cada jogada que a gente faz, o computador responde, que o computador raciocinou, pensou e respondeu a nossa jogada com uma outra jogada. Mas isso não é verdade, porque o computador ele não está pensando. O que acontece é que alguém, um programador, já colocou todas as possibilidades de jogada. Então, para qualquer jogada que você vá fazer, o computador já sabe te responder, não é mesmo? Então, é isso que a gente chama de inteligência artificial, quando o computador já foi programado para responder de uma forma que é tão rápida e tão eficaz que parece que ele está pensando. Ele simula o pensamento humano. Mas, na verdade, a gente sabe que isso não ocorre, né? A nossa aula de hoje é sobre robôs, que é praticamente uma continuação da aula passada. Eu quero que vocês abram comigo na página 36, nessa página aqui. E a gente vai ler o texto e eu vou explicando para vocês ao longo do texto. Os robôs. Antes, você sabe me dizer o que é um robô? Quando a gente fala de robô, o que vem à sua cabeça? É uma imagem como essa? Pois é, essa é uma imagem típica de um robô, mas a gente vai ver que robô, ele não necessariamente é só dessa forma. Ele pode ser assim, mas ele pode ter vários outros formatos e várias outras funções, não é mesmo? Então, vamos ler aqui o texto, vamos voltar. Os robôs. Os robôs mais desenvolvidos são conhecidos como inteligentes. Podem realizar diversas funções e são controlados por computador, possuindo sensores que permitem a comunicação com o ambiente humano. Então, o robô, ele é uma espécie de máquina controlada por computador, que pode estar do lado de dentro ou do lado de fora dele. Ele é uma máquina pensada para ter uma função. Assim como os computadores de mesa, os celulares, os robôs são desenvolvidos para facilitar alguma tarefa do ser humano. A gente vai ver que os robôs eles estão muito ligados às tarefas que seriam difíceis, que seriam complicadas, que seriam pesadas demais para o ser humano fazer. Então, essa geralmente é a proposta de um robô, de facilitar um trabalho que é muito pesado ou que é muito complicado. Mas é claro que com a tecnologia sendo popularizada, isso vai variar bastante. E eles geralmente possuem bastante sensores. O que são sensores? Sensores são pecinhas que conseguem sentir certas situações. Então, a gente tem sensores de movimento, sensores de presença, sensores de calor, sensores de luz, ou seja, eles conseguem identificar isso daqui tudo e responder. Um sensor de movimento, quando você está passando a sua mãozinha assim, ele vai identificar o movimento. Eu não sei se vocês já conheceram, mas tem shoppings
que a luz é acendida por sensores de movimento. Você balança a mão ou você faz o movimento de entrar no banheiro e ela acende, e quando ela identifica que você saiu, ela apaga. Tem sensores de calor. Quando o sensor identifica o calor do ser humano, porque o nosso corpo ele tem um calor, ele responde de alguma maneira. Então, ele pode ser programado para abrir uma porta, para acender uma luz, depende. Isso daí vai variar. Mas ele conseguiu identificar o calor do ser humano. Tem sensores de movimento, de barulho. Então, quando aquele sensor identifica um barulho, ele dá uma resposta. Essas respostas, elas vão variar porque aí é o ser humano que programa o que vai ser respondido quando tiver aquela identificação. Quando identificar o movimento, o calor, o barulho, a luz, o que vai acontecer depois. Vamos continuar no texto. Muito se discute a respeito de inteligência artificial, principalmente quando se fala em robôs. Nem todos querem que os robôs sejam inteligentes, porque em algumas situações o trabalho humano poderia ser substituído por máquinas. Então, desde o começo, desde que os computadores começaram a ser popular e houve essa possibilidade da gente ter robôs e máquinas fazendo o trabalho, houve essa preocupação dos robôs e das máquinas substituírem e tirarem os empregos do ser humano. E a gente já vê que em algumas áreas isso realmente ocorre. Então, essa é uma preocupação com relação a isso. Quanto mais inteligentes os computadores, os robôs ficarem, mais o ser humano vai poder ser substituído em alguns trabalhos. Voltando para o texto. O robô, quando é bem utilizado pelo homem, é capaz de fazer tarefas perigosas que colocariam em risco a vida de um ser humano. Então, se você precisa que trabalhe com fogo, com alguma coisa pesada, com alguma substância que pode ferir o ser humano, em alturas muito grandes, em profundidades muito grandes, um lugar que o ser humano precisaria ficar pendurado, ou alguma coisa desse tipo, nesses casos é legal, né? É recomendável que a gente utilize uma máquina no lugar para não colocar a vida de ninguém em risco. Página 37. Robôs em ação. Um robô pode ter várias utilidades. Veja alguma delas. Ele é utilizado para tarefas cansativas, perigosas em lugares que há desprendimento de gases tóxicos, como na pintura de automóveis e eletrodomésticos, na inspeção dos oceanos, pois eles não têm problemas biológicos com a pressão do ar. Então, foi o que eu falei anteriormente. Os robôs, eles são muito úteis para facilitar e para evitar que o ser humano se coloque em risco. Então, quando precisa de fazer algum trabalho pesado, com alguma substância tóxica, em lugares que o ser humano estaria com a sua saúde em risco, eles são utilizados. Página 38. O robô pode ser utilizado em casa, como aspirador de pó, ou na segurança através de sensores como drones. Então, a gente vê que, apesar dele ter essas utilidades, não são apenas elas. A gente já tem robôs que ajudam o ser humano na limpeza da casa, que ajuda a fazer a segurança. A gente vai ver que em alguns lugares, como na medicina, a gente vai ter robôs que ajudam nas operações, no diagnóstico e assim por diante. Na substituição de partes de corpo humano, como os movimentos de uma mão ou uma perna, que corresponde à ciência chamada biônica. Então, a ciência biônica é a ciência que se aproxima da biologia. Então, são as ciências que estão mais ligadas à biologia. No salvamento de pessoas em situações difíceis, utilizando-se de sensores que podem detectar mesmo à distância sinais de vida humana entre escombros de terremoto ou desastres naturais, para pesquisas científicas na exploração de outros planetas. Então, a gente viu que os robôs, eles têm uma proposta muito boa, apesar daquela preocupação deles substituírem os seres humanos e de
a indústria do cinema às vezes pintar o robô como um ser do mal, que justamente por trabalhar com essa coisa da inteligência artificial, que as pessoas não entendem muito bem como funciona, elas pintam o robô como se fosse se voltar contra o ser humano. Mas a gente vê que não, que mesmo apresentando esse risco de substituir alguns trabalhos, o robô, ainda assim, ele pode ter um uso muito útil, se ele for bem utilizado. Na página 39, a gente tem um caça-palavras com as palavras-chave da aula de hoje, ok? Então, vou deixar esse exercício aqui para vocês fazerem. Vou pedir para me mandar fotinhas quando estiver pronto. E eu vejo vocês na próxima aula. Beijo, tchau, tchau!